Mensagem dia 17/7/1996. O que não presta sumirá da face da terra. O pai fala: Meu Deus, meu Pai, do que nós temos necessidade, o Senhor já sabe. O que já temos, tudo foi dado pelo Senhor. Então só tenho a agradecer e pouco a pedir. Amém. Saber reconhecer, meu filho, faz parte de uma vida que está a caminho de Deus. Não é assim com a maioria. Ouço muito mais reclamações do que agradecimentos. Sei que sou o único que pode resolver todas as necessidades de uma família. Porém, o reconhecimento com o que já dei, como o ar que se respira, a chuva que molha as plantas, o vento que sopra, o sol que aquece, a água para beber, os frutos que alimentam, são muito poucos que reconhecem. Escrito está: pela tua desobediência, duro será para ganhar o teu sustento. Não fui eu que fiz errado. Foi o primeiro homem que coloquei na terra que me desobedeceu. Qual o empregado que dentro de um trabalho faz errado e não é chamado a atenção? Muitos ficam no serviço, mas quando erram 2 ou 3 vezes, são jogados na rua. Assim é o que está acontecendo. Já chamei a atenção com a destruição de Sodoma e Gomorra e com o dilúvio. No entanto, a teimosia continua cada vez maior. Com este povo me ofendendo agora, não será mais assim. O que não presta vai sumir da face da terra. Bento, filho amado, quem é que vai deixar que o ladrão leve tudo o que tem? Ninguém, não é? Muito menos eu. Chega de tanta desobediência e pornografia diante de mim. Eu sou toda a natureza, sou o sol, sou a lua, sou as estrelas, sou o mar. Tudo o que está no céu e na terra foram feitos pelas minhas mãos. Agora o diabo vem e põe suas garras de animal e começa a destruir tudo o que fiz. Em lugar de plantar o alimento para a humanidade, estão plantando a maconha, a cocaína e outros tipos de drogas. Essa gente está usando o que é meu para envenenar até as minhas criancinhas. Será que o cristão não está enxergando que isto é um verdadeiro abuso? O que estão fazendo comigo? Por que não me agradeces muito mais, se é que acreditas em mim, em vez de só reclamar? Dobre teu joelho, faça como eu fiz, dei todo o exemplo de humildade. Falei a meu pai: se for possível, afaste esse cálice de mim, mas não faça a minha vontade, e sim a sua. Procurem, meus filhos, corrigir os vossos erros enquanto é tempo, se é que querem ver um novo dia nascer. Não reclamem mais. Deixem que eu sei o que estou fazendo. Ninguém sente a dor mais do que eu, por alguém que está passando fome ou com falta de justiça. A resposta com a desobediência já chegou ao máximo. Prova esta estão nestas mensagens que esse meu mensageiro vem escrevendo. Todas são autênticas. Nada foi escrito por um acaso. Se a conversão não vier logo de cada um de vocês, não se lamentem depois da consumação dos séculos. Quem vai viajar sempre se previne antes com sua bagagem. Assim estou dando toda a chance para quem quiser me seguir. Renegue seus costumes e tudo que tens, e siga-me. Olhe a dor do teu irmão. Reparta com quem está em dificuldade, porque se eu te encontrar com tanto e o outro morrendo de fome, um dos dois vai para o inferno. Por enquanto ainda não fosse julgado, mas tão logo o juiz final irá chegar. Obrigado, meu filho. Sem a paz ninguém viverá para a vida eterna, mas quem a possui já está com um pé no meu reino. Jesus. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu mandar um abraço para um menino de 6 anos, lá de Santarém. O filho da Sandriele.
Sandriela teve aqui faz uns 30 dias atrás, hein? Uma moça corajosa que veio lá de Santarém até aqui, Balneário Camboriú, para visitar a obra aqui. E ela falando para mim que ela tem um menino de 6 anos, Luiz Gustavo, que ele admira muito e participa, assiste sempre o programa. Então, uma criança de 6 anos, isso é sempre gratificante. Com certeza ele vê porque ele gosta mesmo. Talvez não entenda tudo que é falado aqui, mas acompanha. Então, para você, Luiz Gustavo, um abraço do Alex aqui, da toda a família, José Roberto, a Aline, o João Batista, a Silvana, a Kátia, da família toda aqui, da Ana Maria, de todos aqui para você e para tua mãe, tá bom? Agora vamos comentar sobre a mensagem aqui. O que não presta sumirá da face da terra. Deus quer falar o que com isso? Quando ele botar o pé aqui novamente, nada que é impuro ficará aqui. E para que ele possa falar isso, ele não pega a gente de surpresa, ele fala, ele avisa. Ele está avisando há 2000 anos, prevenindo a gente. Ele não é injusto. Ele está falando tudo do que ele quer e do que ele admira, do jeitinho que ele gosta. E aqueles que não querem aceitar, aqueles que não querem, que vivem desobedecendo, irá se afastar da face da terra. Por isso que Deus está falando nessa mensagem que é o profeta. O que não presta sumirá da face da terra. Lá no começo da mensagem ele fala: já chamei a atenção com a destruição de Sodoma e Gomorra e o dilúvio. Essas tragédias na história, Deus deixou que permitiu que acontecesse para que chamasse a atenção das pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas continuam desobedecendo. Para não complicar, para complicar mais ainda, as pessoas estão cada vez mais desafiando a Deus. Hoje a gente sabe que o mundo está pior que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, naquela época, eram 2 cidades. Hoje o mundo completamente está praticamente perdido. E Deus fala aqui: já chamei a atenção com Sodoma e Gomorra, com o dilúvio, mas vocês não querem me ouvir. Vocês não querem me obedecer. Então, infelizmente, Deus vai ter que fazer uma limpa. No entanto, a teimosia continua cada vez maior, com este povo me ofendendo. Agora não será mais assim. O que não presta vai sumir da face da terra. Ele não vai mais chamar a atenção. Vai chegar um momento, chegar no último aviso, que a gente sabe que isso é profético, o último aviso depois não tem mais chance. Deus não vai ficar chamando a atenção a vida toda. Às vezes eu fico pensando, um pai de família, a gente sendo um pai, um chefe de família, também existe limite. A gente avisa, pede, até um certo ponto. Depois você cansa. Você vê, observa que está batendo, dando murro em ponta de faca. Não adianta pedir, não adianta avisar. Deus, acho que ele pensa do mesmo jeito. A misericórdia dele é muito maior do que a nossa, obviamente. Mas também ele tem um limite. Ele não vai viver eternamente pedindo para que nós obedecemos. Ele não vai pedir eternamente para que a gente se acorde, preste atenção. Mesmo porque, nesse período todo, ele está só sendo ofendido. O homem parece que não tem limite para ofender a Deus. Não é só abandonar ou se afastar de Deus. Ele faz questão de desafiar Deus, desrespeitar Deus. E Deus, sendo o Supremo, sendo a bondade suprema,
Mas ele também tem limite. Ele não vai ser eternamente piedoso. Mesmo porque ele não poderá fazer justiça com aqueles que obedecem, com aqueles que reconhecem a Ele. Se ficar eternamente perdoando e esperando a conversão nossa, e aqueles que já estão convertidos, e aqueles que já entendem que Deus, não existe nada maior que Deus, como serão premiados? Não por egoísmo, mas é que realmente a gente vê que Deus não aguenta mais, não suporta mais. Nós, como seres humanos, eu falando por mim, mas com certeza, todas aquelas pessoas de bem, a gente fica indignado, a gente fica angustiado com tanto desprezo, com tanto desafio, com tanto desamor ao próximo e ao próprio Deus. Agora imagina que ele é ofendido diretamente. Quando ofende a Deus, se refere a Deus, ofendendo a Deus, para mim, eu fico triste, porque eu reconheço Deus como um ser supremo de piedade, de bondade. Mas imagine ele, como ele não deve se ofender, como não deve ficar triste nesses últimos tempos. Então, estamos chegando no limite final. E ele, aqui nessa mensagem, ele fala: o que não presta sumirá da face da terra. Em relação às mensagens que ele passou, 4.708 mensagens, olha a quantidade de palavras, a quantidade de frases que ele passou, esse profeta, no século XXI. E ele fala aqui: todas são autênticas, nada foi escrito por acaso. Como muita gente fala, é um montoeiro de palavras. O profeta acordava de manhã cedo e falava que vinha na cabeça. Um amontoado de palavras. Não quer dizer nada. E aqui Deus explica. Todas são autênticas. Nada foi escrito por acaso. A gente vê mesmo. A gente procura uma mensagem, busca, às vezes, um entendimento melhor. Olha a mensagem, ela fala contigo. Ela te explica, ela te tira muitas dúvidas. As mensagens hoje são mais, no meu entender, são mais hoje, mais tocante hoje do que na época que o profeta pegava ela todo dia. A gente escutava o profeta ler todo dia uma mensagem nova, mas a gente escutava, ele lia, aquilo às vezes não tocava tão profundamente no coração da gente. Hoje a gente procura, com a ausência do profeta, a gente procura uma mensagem, às vezes, para abrir os nossos olhos, tirar alguma dúvida. A gente vê que as mensagens conversam com a gente. As mensagens explicam. É só ter boa vontade, ler, reler, que a gente começa a compreender o que Deus quis falar em tantas mensagens assim para a gente. Depois, mapa final da mensagem. Deus fala: assim estou dando toda a chance para quem quiser me seguir. Renegue teus costumes e tudo o que tens e siga-me. Olha a dor do teu irmão. Reparta com quem está em dificuldade. Se eu te encontrar com tanto e o outro morrendo de fome, um dos dois vai para o inferno. Olha que frase significante. A gente sempre olha para um pobre, um morador de rua, e diz: esse está no céu, esse vai para o céu, que está passando dificuldade, passando fome. E olha para um rico, às vezes, não estou falando todos, e diz: esse infelizmente, está escrito na Bíblia, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um pobre do que um rico ir para o céu. A gente já coloca praticamente ele no inferno. E não é isso que ele está falando aqui. Se eu te encontrar com tanto
e o outro passando fome, um dos dois irão para o inferno. Deus quer falar o que com isso? Que de repente, o que tem tanto não vai. E o que tem pouco vai para o inferno. Por quê? Por quê? Será que Deus é tão cruel assim? Não, pare e pensa um pouquinho. Existe muito pobre, ou muitas pessoas que estão morando na rua, porque são arrogantes, não quer trabalhar, não quer se sujeitar ao trabalho. Cai na droga e não quer largar o vício. Cai na bebida e não quer largar o vício. Aparentemente, está na rua por desprezo. Mas não é que Deus fala aqui. Às vezes é por opção. O profeta cansou de falar. Nem tudo que brilha é ouro. Não, nem tudo que você vê é a realidade. Por isso nós temos que ter cuidado em julgar as pessoas. Olhe com mais atenção. Preste atenção nas pessoas. Olhe para aquele que tem muito, mas tem um coração enorme. Olhe para aquele que não tem nada, mas o coração é pequeno. Não quer saber de Deus. Essa mensagem vem a revelar para a gente esse tipo de coisa. Como a gente, às vezes, está enganado, está equivocado no que a gente vê. Então, cada mensagem dessa, de 4.708 mensagens, sempre tem algo a revelar. Sempre tem algo a nos ensinar. Por isso que devemos valorizar a cada uma delas. O Padre Romo falava, se uma delas estiver errado, eu posso duvidar de todas, mas com certeza essa afirmação dele foi dando aval e confirmando que todas são autênticas. Como nessa mensagem Deus mesmo fala, todas são autênticas. Nada foi escrito por acaso. Não é um amontoado de bobagem, não. São coisas que Deus quis passar para nós através do profeta Pedro II. Em relação ao profeta Pedro II, eu procurando lá no meu arquivo, lá nas minhas coisas, no meu material, eu encontrei uma página que explica bem, que eu até, de repente, alguém já viu ou tem, mas é bom reforçar. É uma numeração, um ABC. Passaram para mim, não sei quem me deu isso. Os valores da letra do ABC. O que significa, qual é o valor de cada letra e o que é que eles quiseram mostrar com isso. Você que está em casa, está ouvindo, se você pegar o ABC completo, no A começa com 6, o valor do A é 6, o B é 12, o C é 18. Assim sucessivamente, você vai sempre somar com 6. Então, o ABC completo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tem que ser o ABC completo, incluindo o K, incluindo o Y e o W, que hoje foram abolidos do ABC nosso. Esses valores, no tipo, por exemplo, o B, começa com o B, 12, o E, o 30, esses valores. Então, você pegando o nome Bento XVI, que seria B12, o E30, o N84, o T 120, o O 90, que seria Bento, o X 144, o V 132 e o I 54. Isso dá igual a 666. É o nome de um homem, Bento XVI. Faça esse cálculo em casa, que você vai ver que o Bento XVI é o próprio 666. Aí aqueles que... E o Bento da Conceição?
E o Pedro II? Já peguei as letras e somei. Pedro II, valores da letra de cada letra, dá 456. Nada a ver com 666. Peguei Bento da Conceição, o nome dele de registro, dá 774. Para aqueles que gostam de questionar, então, Pedro II dá 456. Bento da Conceição, 774. E Bento XVI dá 666. Fica o teu critério para analisar esse tipo de apresentação, esse tipo de revelação. É muito interessante. Não sei de onde tiraram o 6, que é o primeiro, mas com certeza não foi feito cálculo nenhum. Usaram com algum propósito e apenas somando o número 6 e tiraram o Bento XVI como 666. Eu acho que não precisa ter muita dúvida, não. O que ele está fazendo com a Igreja Católica está muito claro, muito óbvio. Só apenas as pessoas que sempre estão em dúvidas. Então, está aí mais uma questão para que vocês reflitam. Por que dá tão certinho 666?